No Brasil, cresce o número de jovens inventores. Mulheres ganham espaço no grafite. Falta de informação sobre vacina traz risco à população. Em Ribeirão Preto, bandas independentes caem no gosto do público. Cosplay, a fantasia de se transformar em personagens. Começa agora o Lente Aberta. Aplicativos e invenções. Os jovens apostam nesse setor de criação. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Softwares, em 2017 houve um aumento de 4,5% de novos produtos em relação ao ano anterior. Com o avanço da tecnologia, nascem os chamados jovens prodígios. Aos 6 anos já dominam os computadores, aos 15 desenvolvem jogos e ao atingir os 18 acabam inventando sempre algo inovador. Guilherme, por exemplo, é estudante de fisioterapia. Depois que descobriu quanto custava uma prótese de mão, decidiu desenvolver uma mais acessível. Ele utiliza peças de uma impressora 3D. Necessita de muita precisão. A anatomia da mão ela é muito fina, tem movimentos finos, então você precisa de muito cálculozinho que faça a mão realizar todos os movimentos possíveis. Por isso que eu usei a impressora 3D, que é um aparelho que eu consiga imprimir objetos em casa com mais facilidade, leve e com baixo custo. E as pessoas que necessitam desse aparelho normalmente são de baixa renda, são trabalhadores, sofrem acidente no trabalho, sofrem acidente por explosões. Em 2017, o Brasil injetou 38 bilhões de dólares no universo tecnológico, um aumento de 4,5% referente ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Software. Para esse especialista, o investimento em tecnologias e em softwares livres colabora no desenvolvimento de novos empreendimentos. No passado, para se ter acesso a um computador, o software de programação, era algo muito caro, muito restrito, muito específico àquele conhecimento desenvolvido ainda dentro da faculdade. Atualmente, o software de desenvolvimento ele é livre e pode ser complementado e desenvolvido por qualquer pessoa que tenha o mínimo de habilidade de lógica de programação. Buscando também alternativas mais acessíveis, Leonardo, de apenas 18 anos, desenvolve no quintal de casa impressoras 3D a partir de materiais descartáveis. A ideia surgiu em torno de 2012, 2013, quando começou a sair os projetos da RapRap na internet. Esse projeto disponibilizava, a partir de um grupo de vários colaboradores, projetos de impressora 3D, esquema de como montar, lista de peças, lista de ferramentas que são necessárias, tudo sem patente, tudo aberto, e mostravam como era possível fabricar qualquer ferramenta a partir de uma impressora 3D, o que para mim ia facilitar muito, uma vez que eu mexia com eletrônica, sempre mexi com a área de computação e muitas vezes preciso de ferramenta, preciso de equipamento, e não encontro em lugar nenhum, teria que mandar fabricar, porém a fabricação fica muito cara, acaba não compensando. Antônio também acredita que a inovação é algo que deve ser estimulado também na sala de aula. Você desenvolve nos jovens conceito que às vezes a escola passa anos ali, 3 anos, e não consegue levar, porque o interesse tem que ter o estímulo. Não adianta dar só informação para esses jovens como é feito hoje, tem que mudar o modelo de ensinar a ciência. A informação está diferenciada. Antigamente era no livro, hoje não, está na internet, está em tudo que é acesso. E se eu posso demonstrar aquilo, o aluno vai ser autoestimulado. Hoje elas também querem dominar a arte urbana. Isso mesmo, Bia. Nos muros das cidades, o grafite ganha um toque feminino. O passatempo preferido de Lula, quando criança, era colocar no papel os personagens preferidos de desenho animado. Mais tarde, ela transferiu esses desenhos para o grafite. A arte para Lola virou profissão. Minha trajetória, desde o início, ela não foi pensando na arte, né? Eu ia para a rua em busca de diversão, adrenalina, né? Não tinha uma visão artística, embora eu já desenhasse desde criança. Depois de um tempo, eu comecei a colocar os personagens no grafite, comecei a desenvolver eles, e aí ficou bacana. Existem relatos da arte do grafite no Império Romano, mas o seu surgimento se deu em 1970 em Nova York, nos Estados Unidos, quando os jovens decidiram deixarem suas marcas nos muros da cidade. Nesse movimento pela arte urbana, as mulheres também decidiram se manifestar. Foi pensando nisso
que Nani decidiu colorir os muros de Ribeirão Preto e mostrar que as mulheres também podem se expressar no grafite. Eu sempre gostei de caligrafia e eu sempre olhei muito as pichações na cidade e eu via que tinha muitos escritores homens e eu não via mulheres escritoras de grafite. E aí eu senti vontade de ir fazer também, porque eu falei, se os caras podem fazer, por que eu não posso fazer? Me trouxe um questionamento do porquê não existiam tantas mulheres pintando na rua como existiam caras pintando. Nani conta que há mulheres que estão motivadas a seguir essa arte, mas que elas não são tão facilmente aceitas nesse universo masculino. A cultura hip-hop em si, ela é majoritariamente masculina, então são muitos homens e as mulheres que buscam espaço dentro da cultura, elas precisam estar sempre mostrando que elas são 1000 vezes melhores que os caras, e às vezes elas nem precisam mostrar isso, porque elas são melhores que eles. E só que elas não têm espaço, o que falta é espaço. Para essa professora universitária, apesar da discriminação com as mulheres, a arte do grafite pode servir para que elas denunciem esse ato e outras questões sociais importantes. Nós, mulheres, que ao mesmo tempo que estamos sendo empoderadas, por um lado, por outro ainda há uma discriminação, um preconceito bastante significativo na nossa sociedade, infelizmente. A grande maioria tem usado essa arte justamente como sinal de denúncia e de protesto desse momento em que a gente está vivendo. Nani destaca a importância da figura feminina, seja qual for a área, e enfatiza. Sempre que você começa a fazer uma coisa e você não vê mulheres fazendo, aí você vai atrás das mulheres que fazem. E hoje em dia é bem mais fácil de você ter acesso a mulheres que grafitam, é muito mais fácil. Antes era um pouco mais difícil e você sabe que é toda uma história, uma trajetória. Segundo Nayá, o grafite é uma forma de manifestação para a ocupação de mulheres em lugares considerados exclusivamente masculinos. O grafite nasce com essa proposta, são meninos os grafiteiros, e hoje a gente está vendo cada vez mais movimentos femininos que estão marcando a sua presença nessa arte. É de suma importância. Quando eu pinto, eu me sinto plena, eu me sinto satisfeita, eu fico realizada com a arte no muro. Eu sinto que as pessoas se identificam, entendem. Eu atingo vários tipos de público, então isso me deixa bem feliz. Quando eu consigo ter voz de representar outras mulheres, eu sinto que é ali que eu quero estar, é ali que eu quero chegar. No próximo bloco, vamos falar sobre a importância da vacina. E você vai ver também a turma do cosplay. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. Falta de informação sobre a importância da vacina faz com que milhares de brasileiros deixem de se imunizar todos os anos. E quando isso acontece, a saúde da população é colocada em risco. Sua carteira de vacinação está em dia? Sim. A minha não. Sim. E por que a carteira da senhora não está em dia? Acho que é porque a gente é descuidado, com esse negócio. Depois que fica adulto, acaba ficando descuidado. Recentemente, meu marido precisou tomar várias vacinas. E observou na minha carteira de vacinação que estava atrasada. Em 2018, cerca de 1.300.000 crianças não receberam o reforço da vacina contra o sarampo e a poliomielite no Brasil durante a campanha de vacinação. Apenas 7 estados alcançaram a média de 95% de público-alvo, sendo que a média do país é de 88%. Por esse motivo, a campanha precisou até ser prorrogada para tentar reverter a situação. Segundo esse médico sanitarista, o sarampo e a poliomielite eram doenças que estavam quase erradicadas no Brasil. Mas a vinda de pessoas de outros países para cá acabou trazendo essas doenças novamente. Mas nós também falhamos um pouco na cobertura, Então eu acho que houve um certo relaxamento da população em relação a doenças que ela já não conhece mais, Por exemplo, as pessoas mais jovens, elas nunca viram um caso de sarampo, nenhum caso de poliomielite. Então elas não têm noção do que seja isso, E isso provocou um certo relaxamento, com uma queda de cobertura. Mas ela alertou aí as autoridades sanitárias a retomar assim, um empenho na questão da vacinação. E por que você acredita que é importante se vacinar? Para evitar pegar doenças mesmo de fora ou da cidade mesmo, A importante é que a gente, na minha idade, tem que vacinar, Para essa infectologista, a vacinação é importante em qualquer idade e alerta que, no caso das crianças, essa atenção deve ser redobrada.
Porque crianças, quando nascem, elas não têm uma imunidade para várias doenças, né, que vão adquirindo ao longo da vida ou através de imunização. Então, toda criança, quando nasce, precisa ser vacinada para que justamente ela não fique doente daquelas doenças que, em geral, acometem essa faixa etária. É importante a gente lembrar da criança, mas lembrar que os adolescentes, os adultos e os idosos também devem ser vacinados. E alguns grupos também precisam ser imunizados. Por exemplo, paciente que tem diabetes, paciente que tem algum problema cardíaco, outras doenças pulmonares também. Em caso de dúvidas sobre as vacinas, o especialista orienta que as pessoas devem se dirigir a um posto de saúde ou procurar um médico. Vai até a sala de vacina, que os profissionais que trabalham na sala de vacina, eles são muito bem treinados para dar essas orientações, né? E todos os profissionais de saúde, todos os médicos podem ser consultados a respeito de vacinas, porque todos entendem e compreendem muito bem essa questão da vacinação. Cosplay, você sabe o que é? Renato, a brincadeira de se fantasiar e assumir personagem ganha cada vez mais adeptos entre os jovens. A nossa reportagem foi conferir. Assista! Há 6 anos, Nicole conheceu a arte do cosplay. Ela se inspirou em personagens femininos da Disney para atuar, dançar e se divertir com os amigos. Foi quando eu comecei a assistir anime mesmo, que eu comecei em evento, comecei a ver as pessoas mais velhas a fazer cosplay, comecei a ter vontade. Aí foi só eu começar a trabalhar e ter dinheiro que eu comecei a fazer. Aí vicia. Os meus primeiros foram personagens mais simples, tipo Luigi, o Cartman, mas agora eu foco só na Disney. Tem a Cruella, Branca de Neve, Rainha Má e Ariel. Mas eu pretendo fazer Rainha de Copas, Mulan, tem mais muitos para mim fazer. Cosplay é a atividade de se fantasiar de personagens, normalmente de histórias em quadrinhos e personagens japoneses. No Brasil, por exemplo, com a popularização do anime Cavaleiros do Zodíaco, começaram a surgir as primeiras convenções no país que originaram os primeiros concursos de cosplays no Brasil. É uma manifestação cultural na qual o fã, né, encontra em sintonia consigo mesmo uma identidade tão forte com a personagem que ele passa a se vestir igual, não é, nos eventos, e a partir daí também ter certos comportamentos análogos ao personagem idolatrado. Apesar de existir vários eventos hoje no Brasil que reúnem os apaixonados pelo cosplay, há ainda muito preconceito contra Jonathan, que adotou a atividade como hobby há 6 anos. Já aconteceu a gente falar que cosplay é coisa de pessoa que não tem o que fazer, que é de criança e tudo mais, só que na verdade não é o caso, né? Porque a gente trabalha muito para poder fazer o cosplay. Hoje em dia no Brasil é um pouco mais aceito, inclusive pelas pessoas mais velhas, que no começo entortava um pouco a cara na hora que via aquela pessoa com personagem, entendeu? Ela achava meio estranho. Como na maioria das vezes o cosplayer se transveste, né, passa a usar uma fantasia idêntica do personagem que ele idolatra, parece meio assim, coisa de criança, né? Mas isso não significa que seja algo pueril. Pelo contrário, é algo bastante maduro e há pessoas que até interpretam, né, lutas, danças e tal, de uma forma idêntica àquelas que passam na TV, nos animes e nos desenhos em si. Para João Vitor, ser cosplay é muito mais que um hobby. Ele uniu a habilidade que tinha com a marcenaria e há 3 anos transformou a atividade em profissão e abriu o próprio negócio. Eu trabalhava no estúdio de tatuagem, alguns amigos passaram lá e eles faziam cosplay. Aí no caso, eles me apresentaram, eu fui num evento para conhecer, acabei gostando, eu falei, acho que eu vou fazer um. Aí eu preparei um cosplay, comprei uma espada com um rapaz. Essa espada ela não ficou tão detalhada do jeito que eu queria, eu fui dando umas reformadas nela com o tempo. Aí nisso eu fui começando a gostar mais da profissão, fui trabalhar numa marcenaria e da marcenaria eu fui me aperfeiçoando cada vez mais. Aí eu fui pegando algumas encomendas pequenas, coisas mais para conhecido. Quem for começar na atividade, eles já avisam que os custos são elevados para montar a fantasia e o retorno financeiro depende de cada um. O tempo, um gasto, porque o material não é caro, o maquinário. Eu já ganhei dinheiro com cosplay uma única vez que eu animei um carnaval infantil de Branca de Neve. No máximo eu faço muito trabalho voluntário em hospital, já fiz bastante também, só isso.
Depois que eu comecei a fazer o Loki, eu consegui um retorno mais. Todo o investimento que eu fiz no personagem, eu consegui recuperar através de festas infantis, eventos empresariais, eventos de divulgação. No próximo bloco, bandas independentes ganham cada vez mais espaço na cidade e público também. E você confere a nossa dica de filme de hoje. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. Bandas independentes ganham maior visibilidade no mercado musical ribeirão-pretano e buscam pelo sucesso entre o público de diversas idades. Rock, pop e MPB são os principais estilos musicais das novas bandas. Caio tinha 15 anos quando entrou para a música. Há 3 anos ele toca profissionalmente e diz que a concorrência hoje é grande, mas sempre há espaço no mercado para o músico que se reinventa. Eu acho que tem muita gente, né, que toca, muita gente boa tocando. Então, eu acho a dificuldade de você conseguir entrar em um estabelecimento, num lugar que já tem os músicos da casa. Então, você tem que estar sempre buscando alguma oportunidade, sempre reinventando, fazendo vídeo novo, divulgando, mostrando os lugares que eu já toco. As bandas alternativas que estão chegando no mercado musical ribeirão-pretano mostram que a música vai além dos grandes palcos. A principal ideia é crescer sem ser financiado ou agenciado por alguma gravadora, sendo assim, ganhando maior visibilidade no mercado alternativo. Essa banda de Ribeirão Preto aposta na mistura de estilos musicais. Eles acreditam que é isso que mantém a banda há 3 anos. O Bavi é uma grande mistura, né? É um grande caldeirão assim, de referências, né? Você tem um pouco de MPB, você tem um pouco de rock, você tem um pouco de música pop, você tem um pouco de música eletrônica experimental, que mais? Você tem um pouco de reggae. Mas tudo isso misturado numa estética que a gente chama de Solar Wave. Vem de uma estética que chama-se Vaporwave, com cores muito vibrantes. Resgata alguns elementos do Tecnopop e da New Wave, mas de um jeito mais bem-humorado, menos serião, mais viajandão, assim. Felipe é produtor musical e acredita que o artista hoje consegue distribuir a própria música, não ficando preso a gravadoras. E isso impulsiona cada vez mais o mercado independente. A banda pode ter uma gravadora, ou um selo, ou uma editora, ou a própria banda distribuir a sua música. O que a gente vê hoje são as próprias bandas tendo acesso à distribuição da música. Quando falamos de divulgação e quais veículos utilizar, Felipe concorda que as redes sociais ganharam força, mas a rádio convencional continua sendo uma mídia de destaque. A internet tem um alcance mais direto, né? A banda pode postar na internet, mas ao mesmo tempo eu acredito que a internet está saturada de gente, né? E cada dia você vê uma banda surgindo mais e mais músicas sendo lançadas, então a rádio, por mais que seja um meio convencional assim, ela tem um alcance muito grande que às vezes as bandas subestimam e acham que só a internet vai fazer. Leandro aposta nas redes sociais. É o clássico Facebook, YouTube e Instagram. Instagram é bem forte, né? A gente descobriu que o Instagram para música funciona muito bem. Como eu sou músico, a forma que eu tenho é mostrando vídeo, eu cantando e tocando. Então eu divulgo nas minhas redes sociais. Meu cabelo sem me conhecer. A nossa dica de filme de hoje é uma comédia romântica produzida pela primeira cineasta mulher da Arábia Saudita. Apesar de ser um gênero comédia, o tema é importante para ser refletido. Ficou curioso? Então confira agora no quadro Mandando Ver de hoje, com Larissa Tassim e Lorena Vieira. Olá, pessoal! A dica do Mandando Ver de hoje é o filme Felicidade por um Fio. A comédia romântica dirigida por Haifa Al-Mansour, primeira cineasta mulher da Arábia Saudita, é uma adaptação do livro de mesmo título de Trisha Thomas. Like most black mothers, mine was consumed by the presentation of her child.
O longa conta a história de Violet Jones, publicitária bem-sucedida que tem nos cabelos compridos e impecavelmente alisados o foco de sua segurança e feminilidade. É verdade! O filme aborda temas como a transição capilar, o empoderamento negro e como a ditadura da beleza é cruel com as mulheres, principalmente quando suas características naturais não seguem o padrão. You want to blame me for making you look damn good? I'll take it, but this is all God's work. But brothers love long hair. What brothers want is a woman who's real. Violet sofria com a opressão estética, primeiramente da própria mãe, que não permitia que ela ficasse sem chapar o cabelo em um pente fervendo. A mãe dizia que só assim ela seria alguém notável. Once a week, wash, conditioner, and hot comb until my hair was straight enough to run her fingers through it without one snap, crackle, or pop. Ow! That's your outside voice, Violet. But you're burning my head off. No one likes a complainer. Only then was I perfect. Violet, desde sempre, evitava se divertir na piscina, pegar chuva, tomar banho com os parceiros e qualquer outra coisa que pudesse tirar os fios do lugar. Violet, get away from that pool. Get in the water. Desiludida do amor, ela começa uma fase real de autoconhecimento. E o marco disso tudo é quando, por um erro químico capilar, ela tem que raspar o cabelo. A protagonista, interpretada por Sanaa Lathan, sai da perfeição, simbolizada pelo cabelo liso, e vai para a verdadeira Violet com seu cabelo natural. It's really great. Thanks. O filme vai muito além de uma comédia romântica clichê. É uma história de autoaceitação. E aí, gostaram da dica? Confiram o longa no Netflix. Até mais, pessoal! Tchau! E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.